Sem querer ser redundante, mas já sendo, mais um caso repetitivo. Verdade que muitos homens, têm aí fora do casamento outros relacionamentos, que é tido como relacionamento extraconjugal. E geralmente desses relacionamentos, que duram às vezes anos, nascem filhos. E o caso que eu vou narrar para vocês hoje tem muito a ver com isso. O filho, foi criado a vida inteira, a certidão dele só com o nome da mamãe. O pai, a mãe sempre escondeu e agora ele adulto descobriu quem era o pai dele, descobriu que o pai dele morreu e descobriu também que o pai dele era um homem muito rico. Partindo destas informações, ele pergunta o que fazer, porque ele procurou os irmãos dele, por parte de pai, e os irmãos falaram que não vão dar mais nada a ele, que o inventário já fechou, já foi tudo dividido e que ele literalmente perdeu os direitos. Ao analisar esse tipo de questionamento, a primeira coisa que o advogado deve analisar é o tempo. Porque se o seu pai, por exemplo, morreu há 15, 20 anos, o seu direito já prescreveu. Apesar de não haver uma previsão legal, fixando um prazo para esse tipo de prescrição, tem-se que é de 10 anos, quando não previsto. Então, se já passou de 10 anos, tem 15, 20, às vezes até 30 anos, não perde seu tempo, porque você não vai conseguir nada mesmo. Mas, se por exemplo tem 1, 2 anos, mesmo que o inventário já tenha sido encerrado, você tem chance sim. Eu vou te dar aqui os caminhos para você fazer valer esta chance. O primeiro deles, primeiro passo, a sua certidão de nascimento, aliás, ela não contém o nome do seu pai. E juiz nenhum vai substituir, esse dever legal que é seu, que é o de comprovar a paternidade. Então, o primeiro passo aí é você entrar com uma ação de investigação de paternidade, Se, por exemplo, o seu falecido pai e a sua falecida mãe mantinham ali tudo oculto, mas o seu pai te ajudava financeiramente e a sua mãe, tem provas disso, vai ajudar bastante. Se não tiver, a única prova possível aí é o exame de DNA, Esse exame de DNA pode ser feito com os restos mortais do seu pai ou até com a utilização do DNA dos seus irmãos, Se, por exemplo, o seu pai foi cremado e as cinzas, jogadas ao mar, por exemplo, ficaria mais difícil para fazer o exame direto, que seria com os conteúdos genéticos do seu pai. Mas aí terá que fazer em relação aos seus irmãos. Essa é uma prova difícil, porque eles simplesmente podem se recusar e aí vai caber ao juiz decidir, ao arrepio do exame de DNA, que tem uma garantia superior a 99%. Feito o exame de DNA e comprovado que você era filho, você pode sim ajuizar ações para que seja ressarcido do patrimônio que não foi levado a você. Até porque, muitas vezes, o filho, do primeiro casamento não tem ciência dessa relação que o pai teve extraconjugal. E também eu creio que eles desconheciam a sua presença, então não houve má fé.
O que houve mesmo é que eles fizeram valer os direitos dele e para fazer valer os seus, você vai ter que procurar defensoria pública ou contratar advogado de acordo com as suas possibilidades financeiras para mover as ações visando o reparo, né, a divisão dos bens. O quinhão que te pertence terá que ser objeto de uma reparação, de uma indenização pelos herdeiros que receberam. Infelizmente, tá? Ninguém fala isso em vídeo, mas eu não faço muita questão não. A grande verdade é que se eles receberam os valores lá, os imóveis, e já dilapidaram tudo também, não vão te pagar e não vai acontecer nada com eles, porque eles não agiram de má fé. Isso era o que eu tinha humildemente que lhe informar. Gostou? Curte, compartilha e fica com Deus.